Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma devocional. E hoje Deus tem uma palavra de direção para você, uma palavra de renovo, uma palavra de cura, uma palavra de libertação e salvação. Se permita ser ministrado ou ser ministrada pela palavra de Deus. Talvez você hoje esteja triste, desanimado, ou esteja enfrentando qualquer situação, mas você tem motivo para se alegrar no Senhor, porque a Bíblia vai dizer que todos os dias pela manhã a misericórdia e o favor de Deus se renova sobre as nossas vidas. Então celebre em nome de Jesus. Que toda glória, toda honra e todo louvor eu dou ao Senhor nesse dia. Te convido nesse momento a tirar um tempinho e ouvir as Escrituras, ouvir a palavra de Deus. A palavra hoje está no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 35, que vai nos dizer assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um certo homem cego, assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, ele perguntou o que isso significa. E disseram que Jesus de Nazaré estava passando. E ele gritou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eis que iam em frente, repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que lhe trouxessem. E chegando perto, perguntou-lhe, dizendo: O que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu possa receber a minha visão. E Jesus disse: Recebe a visão, a tua fé te salvou. Ai, o Senhor vai nos fazer mergulhar nessa mensagem hoje. Quando mergulhamos nas Escrituras, nós vamos ver um cego rejeitado pela sociedade que procura Jesus e lhe pede para ser curado. O que Jesus faz? Faz o que o cego pede e o cura, ressaltando a sua fé. Em todas as situações em que vemos pessoas procurarem Jesus para a cura, ele nunca respondeu como: infelizmente não posso te curar, porque a humilhação e o sofrimento causado pela doença são necessários para você melhorar como pessoa. Você já leu isso na Bíblia? Porque então tantas pessoas crerem que apenas quando estiverem todas quebradas é que vão ser humildes e bastantes diante de Deus. A doença não gera humildade em nós, mas nós nos vestimos todos os dias de um comportamento escolhendo ser humilde diante das situações. Por isso, não seja enganada. Atribuir a doença a um trabalho em que Deus está fazendo em alguém é completamente errado. Deus não faz o trabalho sujo. Ele não faz um trabalho mau, porque Deus é totalmente bom o tempo todo. Não alimente uma visão perturbada sobre Deus e sobre a sua vontade. Deus enviou Jesus para que vivêssemos de forma abundante, especificamente sobre a área da saúde. Um dos benefícios da obra da cruz foi Jesus ter carregado sobre si as nossas dores e doenças. Precisamos ser transformados. Será através da limpeza que a palavra de Deus fará dentro de nós e não por uma doença. Deus quer que você seja curado. E isso não tem nada a ver com o seu merecimento, mas com a sua fé. Precisamos crer nisso e declarar que em nome de Jesus seremos curados. E nós precisamos dizer: Jesus levou na cruz do Calvário todas as minhas enfermidades, e isso é o suficiente. Jesus tomou o meu lugar, que foi crucificado, e deixou que fôssemos colocado essas doenças, essas enfermidades sobre o nosso corpo? Não.
Jesus morreu na cruz para que nós vivêssemos debaixo de cura, de plenitude, e que nós venhamos tomar posse daquilo que Jesus entregou na cruz. Quando eu vejo a história desse homem que vivia em humilhação, vivia debaixo de um decreto terrível, que vivia ali, naquela beira de estrada, perdendo a sua vida, este homem corre para Jesus e ele sabe que em Jesus havia cura. Não porque ele estava vivendo a humilhação, não, mas porque a sua fé o motivou a isso. O Senhor, ele vai fazer grandes coisas em nossas vidas, principalmente na área espiritual, quando exercermos a nossa fé, quando colocarmos em prática a nossa fé. Precisamos evoluir nisso, precisamos crescer nisso. Não é porque você é bonzinho que Deus vai fazer, não é porque você é isso e aquilo que Deus vai fazer, não. É através da fé somente. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu creio. Então exerça a sua fé. Jesus ainda disse que se nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, grande seria a obra de Deus. Qual é o tamanho da tua fé? Jesus curou este homem por causa da fé dele. A fé deste homem foi o suficiente para chamar a atenção de Jesus. Não foi a condição que ele estava. Não, foi a fé dele. Você não vai chamar a atenção de Jesus pela condição que você está. Você vai chamar a atenção de Jesus para a tua vida através da sua fé. E isso que vai fazer a diferença. É isso que vai desatar o céu sobre você. É isso que vai chamar a atenção de Deus. É a forma que você exerce a sua fé. Trabalhe isso na tua vida. Trabalhe. Deus me ajuda em relação à minha fé. Senhor, me faz crer. Senhor, me faz acreditar mais, Senhor. Eu preciso exercer a minha fé. E sabe de uma coisa? Nós precisamos aprender a exercer a nossa fé quando está doendo. Quando estamos perdendo. Quando estamos num ponto de não suportar mais. É nesses momentos que nós precisamos exercer a nossa fé. Se você for ver as escrituras, se você for ver a palavra de Deus, você vai ver homens e mulheres que foram curados quando estavam perdendo, quando estavam enfermos, quando estavam cansados, quando já não tinha mais nada. Quando eu olho a palavra de Deus, eu vejo uma mulher do fluxo de sangue que já tinha perdido tudo, estava no seu limite e ela exerceu a fé. A Bíblia vai dizer também de 10 homens leprosos que estavam no seu limite, estavam vivendo nas limitações, mas Deus trabalhou através da sua fé e eles foram curados. Quando eu mergulho na palavra de Deus, eu vejo que homens foram alcançados pela graça e o favor de Deus porque souberam exercer a sua fé. Então, é sobre isso e nós precisamos exercer a nossa fé para que os céus se movam ao nosso favor. Não vai ser a sua condição, vai ser a sua fé. Guarda a palavra de Deus no teu coração e mergulha na revelação do Espírito, em nome de Jesus.